Olá, pessoal. Esse material suplementar é para auxiliá-los com alguns aspectos relacionados aí à disciplina. Primeiro, a questão da classificação de obesidade pelo IMC, o Índice de Massa Corporal. Então, trago aqui para vocês uma tabela em que vocês têm os valores e a classificação aí em sobrepeso e aí obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Vale destacar também que o IMC ele pode ser usado para classificação aí de magreza, né? É menos frequentemente utilizado, mas aí magreza leve, moderada e grave para avaliar pacientes em desnutrição. A fórmula para o cálculo do IMC é muito simples, é muito conhecida por todas, é dividir o peso pela altura ao quadrado. Lembrando que a adiposidade ela não é só medida pelo IMC, que a gente sabe que tem algumas limitações. Então, a gente também pode avaliar, né, pelo método de pregas cutâneas, utilizando adipômetro. A gente também pode avaliar a adiposidade através da bioimpedância. E o método padrão ouro, que é a composição corporal por DEXA. Agora, o diagnóstico de obesidade, né, a gente sabe que o IMC então tem suas limitações, e recentemente, em julho de 2024, foi publicado aí um consenso europeu, então que guia a classificação da obesidade baseada pelo IMC, se ele for maior ou igual a 30, ou se o paciente tiver um IMC maior ou igual a 25, então aqueles pacientes que estiverem na faixa do sobrepeso, você utiliza a relação da circunferência abdominal dividida pela altura do indivíduo. E caso essa relação venha maior ou igual a 0,5, somada a esse IMC, você pode classificar o paciente como obesidade também, tá? É importante contextualizar dentro aí, né, da clínica do paciente, né, dos domínios médicos, funcionais e psicológicos aí do paciente, a repercussão aí desse excesso de peso, para você poder realmente classificar como obesidade. Mas uma ferramenta a mais aí, bem recente, no auxílio do diagnóstico, melhorando, refinando aí o uso do IMC. Como já dito, a gente sabe que tem algumas limitações. Segue aí um fluxograma proposto por esse consenso e a referência para que vocês possam acessar. Lembrando que quando a gente fala também de avaliar circunferência abdominal, isso é muito complicado, porque aqui para nós, para a população brasileira, não existe ainda, né, dados disponíveis. Muitas vezes a gente utiliza o ponto, os mesmos critérios aí da população do sul asiático, tá? E o que é importante aí, quando a gente fala em obesidade, é classificar o indivíduo nos critérios de síndrome metabólica, visto que a síndrome metabólica ela embute para o paciente um maior risco cardiovascular. Eu trago aqui para vocês os três diferentes critérios. A gente tem critério pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a gente tem o critério pela IDF, International Diabetes Federation, e a gente tem os critérios do NCEP ATP3, né, National Cholesterol Education Program. O critério mais utilizado aqui por nós, tá, será o da International Diabetes Federation. E diante do paciente que tem síndrome metabólica, que tem diabetes ou que tem hipercolesterolemia, né, então a gente tem que calcular o LDL e avaliar o risco cardiovascular desse indivíduo. Então a fórmula do cálculo do LDL é muito simples, é só utilizar a fórmula do Friedewald, tá? LDL colesterol será igual ao colesterol total menos o HDL colesterol mais o triglicérides dividido por 5. Lembrando que essa fórmula ela não pode ser utilizada se o triglicérides for maior que 400, porque ela perde a acurácia. E aí, tendo o LDL calculado, você vai avaliar o risco cardiovascular do seu paciente.
Hoje nós dispomos de uma calculadora que você pode instalar no seu tablet, no seu smartphone ou mesmo acessar pela internet em seu computador. Então segue aqui, né, a calculadora para que vocês possam estar instalando aí no celular de vocês, tanto pelo App Store como pelo Google Play, vocês conseguem ter acesso a essa ferramenta, ela é gratuita e auxilia bastante no manejo aí ambulatorial dos pacientes diabéticos e que precisam do manejo aí do colesterol e da redução do risco cardiovascular. Se por um lado os critérios para adultos estão de certa forma bem estabelecidos, né, guardando aí as devidas proporções, que ainda existe muita discussão em relação à circunferência abdominal, e que a gente vai se basear bastante aí nos critérios da International Diabetes Federation, como eu disse, que é o mais recente aí de 2006, nós temos um pouco de dificuldade para o diagnóstico de síndrome metabólica na criança. Mas em dezembro de 2020 saiu um consenso brasileiro, então eu trago aqui para vocês, para que a gente consiga fazer o diagnóstico de síndrome metabólica em crianças e em adolescentes. Então segue aqui os diversos estudos que foram avaliados, os critérios que entram para a síndrome metabólica são praticamente os mesmos que a gente utiliza com os adultos, com os pontos de cortes devidamente corrigidos para faixa etária e sexo, tá? Vocês têm a referência aí abaixo, vocês podem consultar a qualquer momento, essa consenso brasileiro, tá? E aqui tem então a tabela com os valores, com os pontos de corte para meninos e para as meninas, com as devidas faixas etárias, e aí diante disso você consegue classificar e saber se tem, né, lembrando que quando o indivíduo tem síndrome metabólica, ele tem maior risco cardiovascular. E o manejo, né, da dislipidemia nesses indivíduos, como que a gente deve avaliar o risco cardiovascular e quando que a gente deve considerar o uso de estatina nessa população pediátrica.